Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Rapcast, um podcast preparado para empreendedoras que querem viver com propósito, com coragem e com a sua verdade. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Sou Maria Albuquerque, sou mãe, empreendedora, empresária há mais de 20 anos, trabalho com treinamento de vendas, com liderança, autora do meu best-seller Venda com a Ciência da Felicidade, criadora do Método Rap, do Rap Movie, que é um movimento para mulheres que já está indo para a sua 16ª edição. E eu convido você, inclusive, para acompanhar, participar. E hoje eu tenho uma mentoria para mulheres empreendedoras, Rap Club, onde lá eu faço uma rede de apoio, trago conteúdo. É aquele lugar de conexão para a gente realmente viver esse empreendedorismo não solitário. Bom, e hoje eu estou aqui com uma mulher especial, incrível, que vai compartilhar, que vai também trazer muita coisa bacana aqui, preencher esse episódio. Trouxe uma apresentação para ela. Recebo Karine, que atravessou uma transição de vida poderosa e com muita verdade. Karine Cerqueira, obrigada pela tua presença. É jornalista, coach, terapeuta em virtudes e formada em psicanálise. Aos 45 anos, ela decidiu que não queria mais viver aquela vida de jornalismo intenso, colete à prova de bala, aquele desespero que é um sobe e desce de vida, né? De uma hora é uma reportagem tranquila, outra hora não é, e sentiu que era hora de escrever uma nova história, e a vida levou para uma paixão antiga. Quem aí não tem uma paixão antiga que de repente, será que vale a pena? O universo da saúde e do bem-estar emocional. Hoje, Karine está à frente do podcast Entrar no Zenta Pod, que eu inclusive já participei, e é criadora do método GPS Fit, um guia que combina gatilhos psicológicos da neurociência para ajudar mulheres a emagrecerem com consciência e mudança de mentalidade. Que poder! E também é coautora do livro Relacionamentos Não Nascem Prontos. Karine, uma honra ter você aqui comigo. Olha essa apresentação. Gente, essa apresentação maravilhosa. A gente vai ouvindo isso tudo, aí você vai falando assim, gente, tudo junto sou eu mesmo. É isso. Somos uma multidão, cada uma de nós. Nossa, obrigada, Maria. Adorei essa recepção. Adorei estar aqui nesse lugar maravilhoso, nessa produtora linda, cada um com detalhes, né? Foram vários detalhes. A gente está aqui, assim, numa corte e estou adorando estar aqui participando do podcast. Obrigado por abrir esse canal. Aqui realmente vem falar do GPS, do outro livro, mas falar também de mulher 40+, né? E falar também desse momento que a gente passa para ver se toca os corações, porque para mim tudo começou a mudar nos 40+. E isso é muito bacana. Quando eu criei e pensei nesse Rapcast, é exatamente a gente poder inspirar quem está aí do outro lado da telinha, assistindo. Às vezes, como a gente brincou, que a gente faz treinando ou no carro, mas que traga algo que na tua jornada sensibilize, inspire, traga luz. Karine, eu queria começar falando o seguinte, a sua trajetória até aqui, né? Do jornalismo de rua a terapeuta de emoções. Como é que foi? O que você tem aí de olhar para trás e falar, gente, eu sou tudo isso e é mesmo, né? Eu acho assim, você falou, uma transição, né? Eu acho que hoje em dia a gente vem fazendo soma de carreiras. Então, são carreiras que vão se somando. E tá tudo bem, eu posso continuar fazendo vídeos, escrever. Hoje eu faço muitos textos personalizados, né? Porque eu vim do texto. Então, assim, e me encontro também na literatura. Então, tá sendo um encontro de muitas coisas, porque escrever para mim é uma paixão. E o que acontece? Eu vim do jornalismo, sabia que eu entrei numa carreira que tinha o etarismo, eu vivia com essa pulguinha lá atrás, uma hora meu rosto vai ter uma validade, uma hora... É aquele será que vai acontecer comigo? Que às vezes a gente pergunta isso. A gente vive com isso quando a gente trabalha com a imagem, né? E será? E aí aconteceu com 28 anos, eu estava na Record, eu fui transferida como editora de texto, e aí a garotada foi uma leva que entrou com explosão de colágenos na tela. Exato. A minha explosão já era mais, né, de conhecimento e experiência, de repertório. Botaram os colágenos na tela e os repertórios para trás do computador. Então ali eu já senti que ia dar uma coisa assim. E foram 28 anos, não era nem tanto assim, mas é realmente quando as rugas começam a aparecer. E aí tudo bem, vamos seguir nessa. Voltei para reportagem na rua, voltei para apresentação, né? Voltei para tela. Hoje em dia faço apresentação de eventos, faço tela, enfim.
comunico com outro público, também represento outras coisas, faço Mas parte de um outro perfil. E isso, Karine, que você está trazendo, é real, ao mesmo tempo hoje eu acredito que o teu exemplo de fala, de mudança, inspira quem está ouvindo aí, falando, poxa, eu estou vivendo isso também, estou percebendo, eu estou entrando. De falar, tem saída, tem. Tem saída. Eu acho que foi assim, foi no setênio, né? Hoje, estudando muito a saúde mental, eu vejo que foi no setênio, entrando nos 30, que é a crise que começa a dar ao, né, de você ali, da sua autenticidade. E que nem todo mundo sabe. De identidade, Nem todo mundo sabe, mas começa, ela vai só agravando. E aí eu acho que uma coisa que eu sou nerd, não pareço, né? Mas eu sou mega nerd. Claro. Então, assim, eu falei, eu vou ter que voltar a estudar. Eu vou ter que voltar a estudar. Porque eu sei que eu tenho um prazo de validade nessa carreira. E aí isso ficou, eu vou ter que voltar a estudar o quê. E eu vivia buscando o que mais que me apaixona. Porque a gente tem paixão por várias coisas, a gente pode se apaixonar por várias coisas. Então, o que mais que comunica com o meu coração que eu também posso fazer? Sabe? Eu acho que foi isso, assim, a saúde mental, a saúde comunicava comigo. E aí eu comecei com 40, foi depois da pandemia, em 2022, com 42 anos, eu estava no SBT ainda, já do lado da apresentação, em férias, mas muito na redação, fechava um jornal, comandava equipes de reportagem, ou seja, a explosão do colágeno, eu estava lá por trás dela. Acompanhando e trazendo a sabedoria. Exatamente. Orquestrando ali a explosão de colágeno, que tá tudo bem também, é maravilhoso, eles trazem uma força de trabalho, não sabe? Não é nós contra eles, né, Exato. Karine? Mas eu acho assim, quando você traz essa tua história, passa muita coisa na minha cabeça. Primeiro, essa frustração de repente, será que eu faço? E quando você fala, eu fui buscar estudar. Normalmente, essa primeira faculdade ou essa primeira formação, que todas nós, quem está aí ouvindo, vê se faz sentido para você. A gente faz porque ou foi induzido, ou era uma primeira vontade, até financeiramente, será que essa carreira tem sucesso, eu vou acompanhar, vou fazer... Só que hoje, com essa inteligência artificial, com todas essas mudanças que a gente está vivendo, a gente percebe que por que não eu me apaixonar por outra coisa, ou eu dar espaço para outra coisa. Eu, em treinamento, muitas vezes eu pergunto, quem aqui já terminou os estudos? Uma pegadinha, muita gente levanta a mão, mas por que terminar os estudos? Aonde você acha que terminou? E eu acho que você traz isso após essa... Você fala muito para 45 anos, né? Muito, e aí eu fui com 42 começar a estudar, e tinha literatura, né? Meu sonho era escrever um livro. Eu sou jornalista, então eu já entrei na faculdade com essa pulga ali, né? Também quero escrever um livro, mas eu tinha a televisão como meu glamour, e eu fui. E aí eu falei, gente, vou entrar comecei a pesquisar instituições que ajudam a escrever um livro, sabe? Ficção, não ficção. Passei no currículo, que tem aprovação de currículo, passei na prova, na prova, né, de conversa oral. E aí tinha que matricular, mas alguma coisa dentro de mim também, alguma coisa dentro de mim também não é. Aí eu falei, eu vou escrever sobre o quê? Tá, escrever eu vou, porque eu adoro escrever, mas eu vou escrever sobre o quê? E aí voltei eu de novo a buscar alguma coisa que eu me apaixonasse. Então, quer dizer, a paixão pelo jornalismo, a paixão pela literatura, a paixão pela saúde, a gente tem que aflorar as nossas paixões. E olha que legal, no meu método RAP, né? Resiliência, escutativa, paixão e inteligência emocional e social. Então, um dos pilares do meu método é exatamente a paixão. Se você está aí na dúvida, você que está ouvindo, de repente, poxa, mas eu não gosto do meu trabalho, isso acontece muito, né, Karine, nessa virada do setênio, não estou muito feliz, tem algumas questões, você começa a repensar algumas coisas, será que vale a pena para o resto da minha vida? E olha que resto de vida é o dobro, é mais do que o dobro, muitas vezes, né, se Deus permitir. E aí você para pensar, não, mas o que eu gosto? E aí esse autoconhecimento para você foi fundamental, né? Foi fundamental. E aí é engraçado que eu até falei isso com você, né? Eu sou coaching também, formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, né? Do Roberto Marques. E ele falava, as trilhas neurais começam em boas perguntas. E você me chamando para vir aqui, são perguntas maravilhosas. Então, desde ontem, eu estou revendo a minha vida. E aí eu revi que desde os 40, né, que pelo setênio, né, qual é o grande marco dos 40? Dos 0 aos 7, você é uma simbiose com a sua mãe e com o seu pai. É o mesmo corpo ali estruturante. Você não sabe que você é outro corpo. Aos 4, você começa a descobrir. Aos 7, o porquê, se não sou meu corpo, porque tudo, né?
Dos 7 aos 14, já que você não é pai e mãe, fez essa dissimbiose, como chama Freud, você precisa pertencer a alguma coisa. E aí você vai para as tribos. Por isso que são todos iguais, os adolescentes. A necessidade de copiar, né? De estar junto ali. Ou é o que usa brinco no nariz e cabelo colorido, ou o que usa short preto e chinelo, ou moletom, faz agora a minha tá na fase da moletom. Moletom, são todos iguais até os 14. E aí, desses 14, você começa a falar assim, ok, eu já pertenço, só que eu também quero entender quem eu sou agora. Se eu pertenço a alguém, vamos de novo entender quem eu sou. E aí você vai... Quero fazer a minha escolha mais racional. E tem muita força, né? E tem muita força. Então você tá assim, vai estudando, quero entrar na faculdade, quero isso, quero aquilo, e muito vivendo pelo fora, né? É o que você recebe, você tá recebendo. Dos 21 aos 28, você ainda está colocando a força em tudo que você recebeu. É a sua mãe que tinha vontade que você fizesse aquela faculdade, é o seu pai que tinha o sonho que não sei o que lá, é o seu tio que você tem como referência, que é um empreendedor e aí você foi lá. Viu que toda a família casou nessa época, casou também. Então você se formou ali, né, um indivíduo, um ser, né? Baseado nessa influência. Nessa influência de fora. Perfeito. E aí, chegando a esses 28, com 30, o lóbulo frontal fecha. É aí que a gente vira de verdade adulto, né? E você entra na crise dos 30, né? Que vai dos 28 aos 32. Você começa a questionar isso tudo que eu tô vivendo. Questionar isso tudo que eu estou vivendo, mas ainda ver muito fora. A opinião dos outros ainda é muito importante. Quando você chega nos 32 e vai até os 39, 42, né? E ali no 40, é que você olha para dentro. É a primeira hora na vida que você passa a ver que a sua voz vai ser mais importante do que a de qualquer pessoa. Mais do que pai, mais do que mãe. Só trazendo para quem está nos ouvindo aí, né? Muitas vezes é aí que acontece separação, mudança de carreira, mudança drástica, que naquele momento vira um inferno, vira um caos, mas exato, porque você se casou isso lá atrás com alguém que era a sua transferência do seu pai, mas aí por dentro, hoje em dia, você já entende aquilo e você já começa a ver o que dói. Então, dos 42 ali, né, até os 54, você vai se questionando e muda muita coisa. E começa a olhar para dentro. E trazendo um pouquinho isso para mergulhar bastante nessa sua transição, porque o que eu busco aqui, o que eu alinhei, né, com você, a minha ideia de fazer o Rapcast é inspirar quem está vivendo isso. Quem está ali, meu Deus, ela está me descrevendo, será que ela está vendo a minha vida? E aí eu falo, volte a estudar. Volte a estudar alguma paixão. Busca o P do rap e vai buscar alguma paixão, porque você vai se surpreender, você tem várias. Às vezes você vai pegar até para estratégia. Não, eu vou primeiro para isso, como eu fiz. Primeiro eu vou fazer a saúde mental. Ainda falei, se eu ligar lá para Curitiba, que era a faculdade que eu falei que queria escrever o livro, já tem lá minha prova. Olha, aberta, agora eu estou... E eu falei aberta. Isso para eles. Eu falei, olha, eu me sinto aqui, obrigada, porque eu ocupei a vaga de uma pessoa até o final, que eu fiquei na dúvida. Mas eu preciso primeiro ter o conteúdo para escrever o livro. E aí eu fui me programando. E não é sobre desistir, né, Karine? É sobre você, naquele momento, se avaliar e falar, eu quero entregar algo com mais certeza, né? É mais certeza, porque você entra também no legado onde as coisas precisam ter propósito. E aí, por isso, o GPS Fit nesse momento. Por quê? Porque a partir do momento em que você tá também precisando, tipo um sugador, ver coisas fora que fazem sentido dentro, é o grande momento de você se reprogramar. Porque quando você chega aos 52, você já entende o que não faz bem para o seu corpo, o que faz bem para o seu corpo, você já entende que uma noite vai te custar uma semana inteira para se recuperar, você já entende o que comer, o que não comer, você já sabe, o cérebro já sabe. Sim. Aciona a gastrite, aciona não sei o que. Às vezes o emocional que atrapalha, mas saber a gente sabe, o corpo, né? Já sabe, o corpo dá o alerta. Exatamente, o emocional tá ali perdido. E aí você vai ter que olhar para dentro. Então, se você começasse a sua transformação nos 40, é uma coisa que você vai levar para a vida. Até porque quando você chegar lá no último setênio estudado, né, que Setender, o nome do pesquisador, né, ele só estudou até os 63 anos. E engraçado que hoje a gente está
pelo IBGE, a capacidade, né, longa de vida e vai até os 82, 84, mas os setênios estão até os 63. E nos 63 é um olhar completamente para dentro, e aí muda o que de dentro eu posso deixar de legado. É isso. E a gente começa a se questionar. Isso é muito interessante. Você está falando, eu estou me vendo aqui. Agora, trazendo para esse surgimento do GPS Fit, né? Quando você fala, queria entender um pouquinho como que nasceu, como é que foi essa sua transformação e que não é simples, né? Quando a gente está olhando de fora, mas que maravilha, já tem um método, já tem um livro. Conta um pouquinho como nasceu. Muito choro, muito desespero, muito trabalho, o dia inteiro de trabalho, não ver nenhum resultado. E eu falo pro meu namorado, gente, eu tô trabalhando o dia inteiro, desde as 8 da manhã. Não sentei para ver nenhuma sessão da tarde, juro que não liguei a televisão, juro que não fiz nada. Isso, esses bastidores a Globo não mostra, mas é isso. É importante a gente falar, Karine, porque esse momento da raiz crescer para baixo da terra é um momento que não dá para enxergar, mas está nascendo. Está nascendo e está ali. E eu acho que assim, se apega no que você está produzindo, sabe? E aí o livro já estava pronto no computador há um tempo, mas partido em várias pastas, não tinha juntado e nem elas se comunicavam muito. Foi assim, preciso escrever e botar para fora. Aí comecei. Aí veio a faculdade, né, do Instituto de Virtudes da Psicanálise, né, que eu quero falar também um pouquinho sobre. Por favor, porque então, até vou fazer esse o adendo. seu método tem isso muito, eu acho que esse é um grande diferencial. O Instituto da Psicanálise o Instituto da Psicanálise das Virtudes, que fica em São Paulo, do Eduardo Casarotto, ele estuda com os eletrodos a questão da neurociência, de criar novas trilhas neurais. E aí pensamento, a gente já sabe que é hormônio, pensamento é ação, pensamento é tudo. Então, como mudar pensamentos? É possível mudar pensamentos? Eles traçaram as 5.000 religiões que existem no mundo, e essas 5.000 religiões têm 33 virtudes, né? Elas se batem ali em 33 virtudes. Perdão, aceitação, otimismo, resiliência, individualização. Então, assim, imagina Madre Teresa de Calcutá. A mulher passou o pão que o diabo amassou. Sim. Mas não teve traumas. Ela ajudava todo mundo, ela dava mais amor do que recebia, ela não teve transtorno nenhum. Imagina Gandhi. O cara também não teve uma vida fácil. Mas não era uma pessoa cheia de traumas, era uma pessoa com vitórias. Então, essas virtudes, tem pessoas que já nascem imbuídas dessas 33. Perfeito. Né? Mas elas podem ser aprendidas. E eu acho que isso, Karine, isso que você traz, são conceitos que você, obviamente, se aprendeu, te despertou essa paixão, esse interesse de falar, caramba, se eu soubesse isso com 20 e poucos anos, que a gente não passa por essa sensação, se eu tivesse assistido isso, mergulhado nisso, e aí você traz um método que tem a ver com saúde e que tem a ver com mudança de mentalidade, porque muitas vezes a gente acredita que não é para emagrecer. É uma coisa simples, aprende a comer, faz um prato, mas está muito além disso, né? Porque é isso, os seus pensamentos, né? Você sabia que os seus pensamentos, eles geram hormônios, que eles geram ações, que eles geram reações, que eles geram a fome, que eles geram tudo. Então, o que acontece? Os seus pensamentos, as suas trilhas neurais começaram lá em bebezinho. Né? Primeira coisa que você faz? Chora. E a segunda coisa que você faz? Mama. Só que você mama porque o seu dedinho do pé tá engatado na fralda, porque a sua você não fralda sabe tá dizer, suja. Né? Tudo é fome. Tudo é fome. Não, tudo é saciação pela barriga. Porque a luz está acesa, porque um carro passou na rua, fez barulho, te assustou, você chora. A mãe desesperada põe no peito. Então você aprende que tudo Olha que interessante. é remediado ao se saciar. E essa sensação é levada para o cérebro. Essa informação, essa construção de hábito cerebral, né? Essa construção de hábito. E o cérebro, ele é muito repetitivo, ele ama repetição. Então, alguma coisa me incomodou, eu vou buscar algo que me sacie, me realize no estômago. E a gente geralmente vai para os alimentos ultraprocessados. A gente não quer comer, né, uma porção de brócolis, a gente quer um hambúrguer, uma batata frita, um negócio bem doce, uma sobremesa. E aí, como romper isso? E eu vou engatar até numa pergunta que eu percebo que tem muito a ver com essa tua colocação aí, que a gente às vezes se pega, por que eu estou fazendo isso? Que é a tal da felicidade momentânea com a felicidade sustentável.
por que a gente não consegue? Essa pergunta é maravilhosa. Isso é muito legal. Queria que você trouxesse essa... Presta atenção você aí, que vai fazer diferença. Muita diferença. Você já percebeu que são 3 tipos de felicidade? A felicidade momentânea, a felicidade de médio prazo e a felicidade de longo prazo. Por que muita gente vive ansiosa? Porque ela não alinha essas 3 felicidades. E vai ter um gatilho que eu vou te falar como alinhar, que tem uma pergunta que consegue alinhar ela. A felicidade momentânea é tipo, tô precisando comer um bombom. Aí você vai lá e come o seu bombom. Dura 3 segundos. Dura o tempo do bombom. Perfeito. Tô passando por uma loja, preciso comprar essa blusa. Dura 3 segundos também, a entrada, experimentar, se sentir melhor e sair da loja. Essa é a felicidade de curto prazo. E aí eu falo atenção a ela. Ela é fuga, ela é saco vazio e tiro no pé. A felicidade de médio prazo é o que vem de dentro para fora. Você quer fazer uma viagem, então você se programa, você guarda o seu dinheiro, você faz um sacrifício, você escolhe para onde você vai, você escolhe onde você vai ficar. Olha o tempo que você vai programando as coisas, você vai, faz a viagem. Tem um esforçozinho aí, né? Um esforçozinho e geralmente faz de dentro para fora, sacrifício e faz bem a você e a outro. Perfeito. A felicidade de longo prazo, ela te muda de status. É quando você tem um filho, é quando você faz uma formação, uma faculdade, é quando você compra um apartamento e é quando, por que não, você muda de corpo. Ou você sai da porta de uma doença crônica. Você passa a tomar menos remédio na hipertensão. Você é pré-diabético e deixa de ser. Então, isso é mudança de status. É uma felicidade de longo prazo. Você leva para a vida e deixa legado. Agora, como alinhar as 3 felicidades? Porque se você quer sair de uma diabetes, sair de uma hipertensão, diminuir o seu peso, como é que você vai ficar falando para você que a felicidade momentânea é comer uma batata frita? É, entendeu? Cair de boca numa macarronada. E aí vem a pergunta, o que você quer para agora e o que você quer para depois? Perfeito. E aí você alinha as 3 felicidades. E aí você passa a viver com coerência e calma. E sai da ansiedade. Porque você vai saber que felicidade momentânea é estar num supermercado fazendo compras para você organizar a dieta, ser feliz a médio prazo, que vai estar tudo pronto na geladeira, e conquistar o seu peso de mudança. Então você tem que ver quais são as felicidades. A gente se repensa. Felicidade momentânea é ir à feira. Felicidade momentânea é, se eu quero me formar na faculdade, às vezes é dizer não para aquela festa. É dizer não para uma ressaca. Karine, que fundamental isso que você está trazendo, porque assim, o erro está na escolha. Naquele momento ali, era a decisão que você tinha que tomar, algo pequeno, muitas vezes pequeno. Se ir para a feira, vou trazer esse exemplo para ir no supermercado, enfim, né? Se preparar para alcançar o que você quer. Aquela preparação, e eu trago isso muito em vendas, que você tem que se apaixonar pelo processo. Você tem que gostar das coisas ordinárias para que você alcance o extraordinário, algo maior. E quando você tangibiliza isso, eu acho que para todo mundo que está ouvindo aí, você começa a pensar, gente, é tão simples, parece tão simples, mas que com certeza ao longo dessa jornada aí de estudo e as pessoas que você já acompanhou, você percebe barreiras. Eu acredito que quando a gente ouve assim, já começa a dar uma clareada. Gente, então a felicidade não tá aqui. E é por isso que é GPS Fit, porque é foco e informação para a sua transformação. O que acontece com trilhas neurais? Sempre que a gente ouve uma informação, a gente, ouve ela. E aí, cabe a gente depois, né? Isso acontece muito no trabalho de autoconhecimento, da psicanálise, que eu faço parte, a gente instrui o cliente-paciente, né? Olha, tá passando por isso, você está na fase oral, você está na fase fálica genital, você está na fase, isso daí você está buscando a sua mãe, você está comendo por afeto, você está se auto-sabotando. A gente dá essa informação, o porquê. Traz a clareza, né? Traz a luz. Isso é muito importante, porque é isso que traz trilha neural. A trilha neural vai ser você, a partir da clareza, saber como faz diferente. Aí você vai lá no cérebro, martelar mesmo, imagina uma britadeira naquele cérebro. Abrindo uma nova estrada. Eu tenho uma bifurcação aqui na minha frente e vou ter que abrir uma nova estrada e tu vai. Eu não quero mais fazer aquele caminho, né? Exatamente. Você vai ter que ter noção de que aquele caminho, aquela estrada para você é perigosa.
A gente tem noção disso, né? Sim. Não vou pegar para engenho de dentro pelo mergulhão lá porque é perigoso. Gente, isso acontece na nossa vida. Vou comer por emoção? Não, é perigoso. Por quê? Porque eu tenho hipertensão. Por quê? Porque eu já estou pesando além do meu peso. E aí vem uma outra questão também, né? Por exemplo, Freud falava, né? Freud inventou. Isso. Nos trouxe a clareza de que existe a sequência emocional. Nós somos seres sociáveis, por isso a gente luta por pertencer, por estar próximo, por não ser abandonado e por uma unidade. A gente quer se sentir pleno, essa coisa assim, numa unidade. Pensa nisso. E aí a gente busca, então, sempre pertencer. Esse é o nosso desejo. De todo desejo, porque nada sai como a gente quer, vem uma frustração. A frustração gera uma raivinha. O que é a raiva? É a destruição, é o ódio em ação. Da destruição, a gente tem a autossabotagem. E depois da autossabotagem, que a gente briga com alguém, se estressa, bate a porta, vem a culpa. Quem tem problema com comida, come todas essas emoções. Ela come o desejo, ela come a expectativa, ela come a frustração, ela come a autossabotagem, ela come a culpa. Eu comia a culpa, eu comia a autossabotagem, eu comia o meu desejo. Não dá para acreditar que você já foi, né, Karine? Quando eu te olho assim, quem tá te olhando aí não imagina, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa tua história, que você já, o processo você foi a primeira a viver, né? Foi a primeira a viver e eu percebi isso, eu ponho no livro. Meu desejo era viajar era simples o meu desejo, viajar com os meus amigos para um lugar de praia. Eu estava pesando 80 e tais quilos. Eu não ia. Imagina, quantas pessoas não vivem isso? Botar biquíni, se expor, tanta gente me olhando. Eu não ia. Aí, o que eu entrava numa expectativa e frustração. Da expectativa e da frustração, eu vinha para onde? Para destruição. E para autossabotagem. E a culpa? Aí eu passava o final de semana inteiro que a galera estava viajando, comendo. Eu começava a comer na sexta e só parava quando eles chegavam. E aí era para aquela expectativa e frustração. Então, o que eu falo para as pessoas é, escreve desejo, frustração, destruição, que é o ódio em ação, né? Autossabotagem e culpa. Aonde está a sua sequência emocional? Vou só trazer essa luz, anota, porque muitas vezes a gente está trazendo aqui, a pessoa está... Faça para você, né, Karine? Traz esse olhar, baixa... É uma das ferramentas que eu passo, maravilhoso. Passando aqui, GPS Fit, essa ferramenta. Anote e perceba, eu agora já começo a fazer para tudo, porque o que são as sinapses? Quando você se liberta de uma coisa, seja na comida, seja na família, seja em qualquer questão, elas são feitas assim de ligações, né? Quando você arrebenta um elo, você arrebenta vários. Então, às vezes, você está na expectativa, no desejo de uma coisa no trabalho, mas está levando para comida. Entendeu? Você está na expectativa da formatura do seu filho, está levando para comida. Você está na expectativa de uma promoção, mas está levando para comida. E tem uma coisa, Karine, você me fez pensar aqui numa situação... A conquista que você tem muitas vezes na área da saúde, como você conquistou, você começa a se empoderar de falar, se eu consigo para isso, eu consigo para muita coisa. Você concorda? Essas barreiras, né? Eu te perguntei das barreiras mas emocionais. Isso daí tem um fundamento. Desculpa te interromper, mas é que tem um fundamento. Você falou, né? Por que isso acontece quando você diz não para o que vai entrar pela sua boca? Por que você se torna tão forte? Exato, é isso. Para dizer não para outras coisas na vida. Porque dizer não para o que vai entrar na boca é a fase oral. É a primeira coisa que você aprende a fazer. Então, te leva também a lá atrás, na fase oral, que você está precisando de comida, que comida é afeto, a ser mais capaz de você. Então, você volta lá na fase oral e fala não. E aí tudo muda. Porque você não conhece o desconhecido, mas que muda do sim para o não, tudo muda. E você começa a, então, na britadeira de abrir novas trilhas neurais. E andar nessas novas estradas para outras áreas da vida. Trazendo um pouquinho o teu livro, Karine, o Relacionamentos Não Nascem Prontos.
A gente conversou sobre ele, eu achei muito interessante, você trouxe um capítulo aí poderoso, falando de relacionamento, falando que todas nós temos crateras. E que muitas vezes adorei essa. Eu gosto de analogia, para você que está aí ouvindo, é importante a gente, às vezes, trazer analogia para assuntos que são muito, às vezes, visto como, gente, não consigo entender. Falou, eu não entendi. Você tangibilizou isso com esse exemplo que eu queria que você dividisse. Essa frase não é minha, é do meu professor maravilhoso que eu amo, Eduardo Casarotto, que é o fundador do Instituto da Psicanálise das Virtudes. Esparadapos não tampam crateras. Essa é a frase dele sobre dependência emocional. E o meu capítulo é o capítulo 10 sobre dependência emocional. Aí eu peguei e fiz uma repaginada, né? Crateras e esparadapos. Será que é amor? Todo encontro tem um motivo. Por quê? Eu acho que muita gente vai se identificar, já tem novela, isso, vai e volta. Eu vivi isso também. Acaba, retorna. Acaba, retorna. Agora vai. Agora vai. Aí a gente vive love bomb, e aí fica bem 6 meses, daqui a pouco acaba. E eu comecei a perceber que o problema não era só ele. Não adiantava falar, ele é narcisista, ele é isso, ele é o egoísta, ele é não sei o quê. Mas, gente, por que eu tô ali? Tem alguém me prendendo? Eu tô amarrada na cadeira? Não, né? Poder de escolha. É poder de escolha. Por que eu tô ali? E aí, nas aulas com o Casarotto, eu ouvi essa frase, eu falei, gente, essa frase é maravilhosa. E fiquei com aquela frase me analisando já, criando as minhas trilhas neurais, né? E eu vi que eu estava ali porque eu tinha que evoluir muito. Porque eu também precisava evoluir. E a gente evolui, às vezes, na boa ou na dor. Ou o mais sábio é que ele evolui na vida do outro, né? Esse como a gente está trazendo aqui. A gente está trazendo exatamente para você que está assistindo. De repente fala, eu estou nesse momento, Karine, eu estou vivendo isso. A pessoa já consegue escolher de forma diferente. E as crateras todos nós temos. É do que começa lá atrás na infância, às vezes uma sensação, um colo que você não recebeu, gente, aquilo ali, você não tem maturidade para lidar com aquilo vira Então a gente tem crateras em vários lugares na vida, no emocional da gente. E a gente fica buscando esses esparadapos para tampar. Só que o que acontece é que essas crateras, elas só são curadas de dentro para fora. É a sua própria emersão. É como se a cratera fosse de dentro para fora sumindo, né? De dentro para fora sumindo. E isso são as virtudes que trabalham. Eu aceito que o meu pai não me deu tanto carinho como eu queria. Eu aceito que a minha mãe tinha que trabalhar igual uma louca para poder sustentar 2 filhos. Eu aceito que eu não fui viajar para os lugares que as minhas amigas tinham dinheiro e iam. Perfeito. Então, esses aceitares tanto, né? E os perdoares tantos e colocar aí uma resiliência e o bom humor, porque aí a gente vê tanto, nossa senhora, mas a minha vida... Não, foi isso tudo, mas tá tudo bem. É isso, trazer um toquezinho de leveza. Eu amo trazer humor, porque é isso, se a gente for... Muitas pessoas têm uma vida sofrida no sentido de ter perdido alguém, atravessado uma doença, coisas mais pesadas. E a gente não apaga. Eu perdi um irmão com 22 anos no acidente de carro, então foi uma loucura na minha família, mas ainda assim ressignifica, acredita, tenha fé, mude algumas atitudes que de repente aquilo dali me fez, para mim especificamente, me fez ver a vida de outra forma. Eu era muito, sou emocionada, né? Como diz minha filha, mamãe, você está muito emocionada. No sentido de ficar magoada, de não falo mais com você. Hoje em dia, gente, é coisa que morre? Ah, não é coisa que morre, tá bom. Adorei você releva um pouquinho, não é? Tem no filme aí, o filme que eu assisti com a Júlia. É você começar a trazer um pouco dessa leveza e desse humor. Até porque um dos problemas que, né, eu te perguntei, das barreiras emocionais que as pessoas hoje vivem, atrapalha no emagrecimento, nessa busca pela saúde. Quando a gente fala em emagrecimento, não é para a magreza, é para a saúde. A gente já tem comprovações aí absurdas de como isso impacta. Karine, tem uma pergunta chave que eu gosto de fazer, que é sobre o erro, né? O erro que você hoje percebe que você atravessou, que você viveu, que você talvez repetisse, mas o que foi que te deu uma virada de chave que você falou, cara, vou fazer diferente, eu vou buscar um outro caminho para mim? Acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, né? Porque me veio agora assim, tentar não mais que o outro me entregue o que eu preciso. É aceitar o que o outro me entrega, porque o outro pode entregar aquilo, ou porque o outro me entrega aquilo. Mas do que eu preciso, eu vou suprir sozinha.
Porque senão você fica terceirizando a sua responsabilidade, a sua felicidade, a sua plenitude, a sua sexta-feira. Você vai terceirizando tudo. Então, eu acho que em tudo eu faria diferente, porque aí você passa também a responsabilizar alguma coisa no trabalho não saiu certinho e você fala assim, foi ele. Você não para ver onde está o erro, até que seja na equipe, em você. Perfeito. Porque perfeito. você só olha para fora. Então, acho que hoje em dia, eu corrigiria vários erros em não esperar tanto do outro. Ótimo. E quando você traz isso, como isso é importante, né? Porque a gente ouve isso nesse processo que você está, nessa condução, eu acredito que você vai ouvir muito isso, porque hoje, mas a culpa até, a gente bota a culpa até do não emagrecimento no marido, na situação financeira, na correria da vida. Ok, mas encontre uma solução, é o que você falou, a solução vai estar em você, porque as pessoas, você não dá conta. Eu trago muito isso em treinamento, né? Quando eu estou treinando liderança, principalmente, Maria, mas então você tem que falar com o dono da empresa. Então esse treinamento tinha que ser para quem está acima de mim. Eu não dou conta de quem está acima de você. Eu dou conta de você que está aqui comigo agora. Então, agora, o que você pode fazer? Qual é a sua reação? Você não é o que te acontece, você é a reação do que te acontece. Essa frase é linda. Então, é sobre isso. Qual é a reação que você teve? E você se tocou que era você mesma, né? Você que tinha que Eu que tinha que trazer mudar, essa mudança. porque assim, mudar a gente já é uma coisa difícil. A gente enxergar uma trilha neural ruim, enxergar uma emoção ruim, já é muito difícil enxergar uma cratera, enxergar a profundidade da cratera, enxergar essa cratera está situada onde, entra água, não entra água, enfim, isso tudo dentro do nosso emocional já é uma bagunça. Imagina você querer enxergar isso tudo no outro e ainda querer que o outro te dê uma caixa de bombom. Não dá, gente. Não dá. A gente não precisa. É a brincadeira do quer um pudim? Não dá. Não dá. Agora, se você pudesse resumir, né, a sua missão hoje, que tá bem diferente, inspira quem tá ouvindo aí, porque é possível. É possível. Eu acho isso maravilhoso, Maria, né? olha, gente... Em uma frase, em um conceito, o que você poderia trazer para inspirar quem tá ainda nesse momento poxa, eu tô vivendo isso ainda. Acredite nas mudanças. Acredite na sua mudança. Acredite que você pode, é possível. Acredite, porque se eu não acreditar, eu não vou poder fazer neuroplasticidade com ninguém. Então, eu acredito que as pessoas podem. Eu acredito que todos os meus pacientes podem. Eu acredito que todos que vão fazer o GPS Fit podem. Agora, se todos vão conseguir, se vão se dedicar a conseguir, não, porque aí tem as faixas de evolução. E tudo bem você bater na porta 1, 2, 3 vezes, mas não pare. Ontem eu estava fazendo até uma mentoria e umas palavras que eu ouvi, né, nem foram minhas, mas eu ouvi e peguei para mim. Seja imparável e envolvente. Então, assim, seja imparável. Se você não conseguiu, é igual, às vezes, é porque quando a gente está com uns 20 anos lá do setênio, a gente está muito forte. Às vezes, quantas vezes você foi fazer para tirar a sua habilitação? Aí, só porque você fica mais velho, você resolve fazer uma vez e não deu certo, você para. Gente, é ser incansável. Se não conseguiu uma vez, tenta, mas acredite na sua mudança. Acredite que é possível e deixe de mimimi. Adorei, Karine. Você me fez lembrar também em treinamento de vendas, eu falo muito desse imparável. Vendas você precisa seguir e a pessoa bota a palavra de insistir. Maria, eu preciso insistir. Não. A insistência se torna chata, a insistência se torna muitas vezes desconecta, né? Você está se desconectando ao invés de conectar. O que tem que ter é a persistência. Você ser realmente persistente. E aí, o que o imparável tem a ver com persistente? O persistente, ele traz criatividade para o processo. Você muitas vezes para porque você só está enxergando uma solução, um caminho, aquele caminho não deu certo e você fala, já tentei por aí, Karine, não foi. Já fiz um método, já fiz dieta, tá. Mas o que a gente está falando é para você seguir, ser persistente de formas criativas. Quem sabe agora? Quem sabe você já está mais evoluída, mais preparada, já entende, já construiu um repertório que falta só mais um degrau que pode ser o vamos de novo? É isso. E com o bom humor. Eu acho essa virtude do bom humor, eu sempre leio, porque o livro são várias questões, e eu sempre leio de novo o bom humor, porque você falou criatividade, você falou inspiração, isso tudo, se não tiver bom humor, você não tem criatividade. Porque a gente vem lá do ócio criativo, né?
o ócio criativo, ele vem da cabeça parada, ou seja, a gente está estudando tanto a cabeça e vai se estudar cada vez mais o cérebro, é tanta informação que a gente vai ter daqui a pouco, o cérebro é uma coisa tão linda, que a gente vê que quando ele está aliviado, quando ele está contente, dopaminado, quando ele está inspirado, quando ele acredita que pode dar mais amor do que receber, quando ele acredita que pode perdoar, cara, vem uma fonte dentro de você de tanta coisa possível de fazer. Agora, uma coisa que eu quero trazer, Karine, porque quem está ouvindo, e eu já pensei isso muitas vezes, é fácil para você, linda, magra, falante, não, mas não é fácil todo dia, não. Então, eu choro eu também, sei. me esperneio, descabelo. Os bastidores hoje, que eu a não Globo vou tomar mostra. banho, vou ficar deitada aqui o dia inteiro, não vou fazer nada. Não quero levantar. Tem esses momentos também, claro, né, Karine? Tem, cara. E aí eu quero te trazer o seguinte, em que momento você acredita que essa jornada de transformação, porque é uma jornada, não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, você acredita que ter rede de apoio, que buscar um acompanhamento, porque a gente acredita que a gente é bom, não, isso eu já sei, eu já fiz, mas a gente não é bom em tudo e muitas vezes eu costumo trazer a analogia com personal. Hoje eu sei treinar perfeitamente, sozinha, sei fazer os exercícios e tudo. Por que eu pago uma personal maravilhosa, Raquel, um beijo pra você? Porque ela me coloca ali na inspiração, transforma o meu processo mais leve e divertido. Então eu queria trazer essa tua correlação. O que você pensa? Eu vou responder duas coisas. Primeiro, foi você que me ensinou. Foi você que me ensinou isso. Eu não tinha rede de apoio. Até que um dia eu cheguei na sua mentoria e você perguntou assim, mas vocês, né, não foi direto, foi assim naquela coletiva, mas vocês são rede de apoio de alguém? Eu falei, caraca, eu sou uma puta da egoísta, não vou a lugar nenhum, de vez em quando eu nem respondo, não sou rede de apoio de ninguém. Olha que maravilhoso, essa consciência, né, Karine? E aí aquilo ali foi me causando reflexos, ou seja, a sua pergunta, é isso de trilha neural, a sua pergunta me criou uma trilha neural. Então, se eu não sou rede de apoio de alguém, o que eu vou fazer de diferente? Eu também não sabia como ser rede de apoio de alguém. E fui tentando, e lá foi a britadeira no meu cérebro. Então, você me gerou uma trilha neural positiva. Entendeu? E hoje eu acho que eu sou rede de apoio de bastante gente. E também, sabe, muita gente é minha rede de apoio. E eu acho que rede de apoio é muito importante, porque vamos trazer uma dica. Não, peraí, são muitas coisas, gente. Minha cabeça pensa muito. Primeiro, assim, minha cabeça pensa muito por quê? Porque estamos na era da velocidade. Então, outra coisa que eu gostaria de falar também é esse negócio de mentoria, não acredito. Esse negócio de fazer curso, não acredito. Gente, olha só, se você não acredita, você já passou. Porque a velocidade está num raio maior que a luz, eu acho. E aí, quando você pega um mentor, é exatamente isso. Você foi uma trilha neural para mim. Você acelera o seu processo. Porque a pessoa te faz a pergunta certa, na hora certa, para olhar para o lugar certo, para criar a sua trilha neural. Então, você faz assim. Eu, para escrever esse livro, eu peguei 2 mentores. Você, que eu estou fazendo a mentoria, e o Alexandre Perligeiro, e ainda vou pegar, acho que um terceiro agora. Sabe? Então, assim, fazer mentorias hoje em dia, e aí eu vou para um mundo espiritual, né? Tipo, nada tá aqui na Terra sem que ele tenha permitido. Perfeito. A gente não se encontra sem o propósito dele, né? Nada, não, e nem criado. Então, só tem internet porque ele achou bacana, deve ter experimentado lá em cima, passado uns feeds. Isso, adoro imaginar isso. Deve ter ficado lá em cima, passando uns feeds, mandando uns WhatsApps, entendeu? E aí, isso daí veio para a Terra, entendeu? E aí, se a gente está nessa velocidade, é porque ele quer também. Perfeito. E fora que mentoria, Karine, te dá a curadoria do assunto que talvez hoje, com isso que você falou, da quantidade de informação, de evolução, para você acompanhar tudo, cada vez mais você precisa de mentores. Porque esse mentor fez uma curadoria naquele assunto que você não vai precisar trilhar tudo que ele trilhou, ele já vai te dar o caminho para esse outro assunto. Então, e além disso, numa mentoria como a sua, a gente também vê a história de outras pessoas, se inspira, somos seres sociais, como você falou. Então, essa inspiração... Na minha mentoria, a primeira dinâmica que eu faço é o quê? Quando as pessoas chegam... Na vida, a gente tem quantos capítulos? A gente se enxerga através dos nossos capítulos, né? A infância, se você escrever seu capítulo, você se enxerga. A juventude, você se enxerga. A vida adulta, com filhos. Mas quem foi gordo tem o capítulo da gordura.
Ela vai te escrever lá a vida inteira, como é que foi, papapá, é um capítulo para sempre. Então, se você falar para mim assim, mas eu vou ter que tomar conta do meu peso para sempre, vai. Assuma. A gente não toma conta da nossa imagem para sempre. A gente não toma conta, sabe, se tiver que tomar remédio para sempre. Então vai ter que tomar conta do seu corpo para sempre. E que bom! Porque qual a coisa que nasce com você e morre com você? Perfeito. É o seu corpo. Perfeito. E não dá para delegar, né, Karine? Não dá. Não dá para delegar. Agora, Karine, para caminhar aqui para o fechamento, nosso papo tá delicioso, mas temos tempo, não, exatamente. Mentira não, mentira. O que a gente pode esperar de você, Karine Cerqueira, do método, para quem está ouvindo? Poxa, eu me interessei, eu quero saber o que a gente pode esperar aí para esse início de projeto. Vai vir lançamento em setembro, turma agora em agosto, turma em outubro, turma pro verão, GPS Fit no verão, GPS Fit carnavalesco, GPS Fit carioca, porque verão é cropped, short, então é assim, se sinta bem com o seu corpo, porque aí você vai ser, não é aquela coisa assim, você vai ser mais sociável, você vai aceitar mais convites, porque eu não aceitava os convites quando eu era gorda. Você viveu isso, né, Karine? Então isso real. dá pra... Aí fala, é gordofobia. Não, não é, gente. Eu era isolada, eu evitava as pessoas para evitar as comidas. E dependendo da fase, isso ainda é mais impactante. Se você é jovem, como você falou, né, tá lá na sua juventude, que deseja estar com as pessoas, num sentido de que você acredita que o julgamento dela é tão importante para você, isso bate muito. Bate muito. Quantas coisas eu deixei de viver porque eu estava acima do peso? Casamento. Gente, eu não fui em muito lugar. Olha só, é um ganho, por isso que eu falei, quando você acredita e você conquista algo nesse sentido de vitória, fui vitoriosa nisso aqui, isso reflete e reverbera em várias áreas da vida. Karine, queria encerrar com uma pergunta que eu amo, que é uma assinatura aqui do Rapcast. Você se imaginar escrevendo no espelho, num espelho que vai aparecer para todas as mulheres desse mundo, o que você deixaria ali de mensagem, de conceito, de frase? O que você traria como uma mensagem assim para todas essas empreendedoras que estão nos ouvindo? Isso, seja imparável e envolvente. Seja imparável e envolvente, porque a gente, por ser mulher, a gente se questiona muito. Eu, quando cheguei aqui, estava falando para você em off, né? Eu estava acabando de escrever o livro e fiquei, gente, será que isso funciona? Será que vai funcionar para outras pessoas? E aí eu falei, vou fazer de novo. Aí eu saí, sabe do quê? Do P pro PP. Eu emagreci. Sensacional, cara. E agora eu tô tendo que apertar todas as minhas roupas porque funciona, entende? Só que olha só a síndrome da impostora que bateu em mim. Perfeito. E que bate em todo mundo. E que bate aí também. Acredita nisso, bate. Entendeu? Então é isso. Deixe de ter síndrome de impostora, seja imparável no que você resolver mudar e continuar e acelerar, entendeu? E envolvente. Ai, Karine, amei. Amei, porque eu acho que isso traz muita... luz nessa caminhada, porque não estamos falando de facilidade, eu gosto de brincar aqui, estamos falando de felicidade, e para ser feliz dá um trabalho, então é um empenho que a gente tem que ter. Obrigada por dividir com tanta generosidade essa transformação, essa mudança, com tanta coragem, porque é isso que eu acho que a gente precisa. Com certeza você teve medo, mas a coragem não é a ausência do medo, é você estar caminhando, como você falou aí, da mente sabotadora trabalhando e a gente ali refletindo. Quero deixar você aí para dar suas últimas mensagens. Falar, obrigada Maria, por você também lá atrás ter acreditado nisso tudo em você, ser essa mentora e se empoderar cada vez mais e assim, se iluminar, porque realmente você ilumina e transforma as vidas. A minha transformação na primeira mentoria que eu fiz com você é absurda. E ontem eu fui num jantar com amigas e eu ouvi isso das pessoas. Então, assim, eu ouvi isso. Nossa, você do curso da mentoria 1 da Maria para cá, é impressionante. Porque é a velocidade. Se você é um teco-teco, tu vira um jatinho. Então, obrigada, Maria. Obrigada pelo convite. Gente, que depoimento aqui, ó. Deixa eu maquiar a maquilagem. Muito obrigada. E saiba que é óbvio que eu sempre gosto de falar, o mérito é seu. Porque você vai viver isso. Não, é nosso, né? Porque você também dá os 100%, né? É verdade, nossa. é isso. Eu digo isso porque não adiantaria eu jogar semente em solo que não é fértil, em asfalto. Então, isso é muito bacana. E para você que ficou com a gente aí esse tempo todo,
pratique isso tudo que a gente falou, né, Karine? Porque é mais importante do que ter o conhecimento para se transformar em sabedoria é o conhecimento com a prática. Então fica aí. E os recados vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque com o sininho você vai receber em primeira mão novidades daqui. Me segue no Instagram, mariaalbuquerque.oficial. As redes da Karine também vai estar aí. @Karine Cerqueira com C2Ns, porque senão o pessoal taca lá, Karine não me acha. Não tem me acha. 2 Ns, gente. Devia ser assim, Karine com 2 Ns. 2 Ns. Isso. E quem quiser adquirir o meu livro, Venda com a Ciência da Felicidade, me manda um direct que eu mando com dedicatória. Karine também, né? Quem dedicatória, quiser. GPS Fit, método GPS Fit, carnaval, Réveillon, festas de fim de ano, tem muita forma. Não é dieta, tá? Tem vídeos até na plataforma que eu lancei, como manter, né, o corpo nas festas de fim de ano, nas comemorações, na vida, gente. É isso. É não deixar de viver, não precisa deixar de viver para você alcançar a tua saúde. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio desse Happycast. Um beijo.